E aí pessoal, tudo bem? Como é que passaram a semana? Vamos iniciar nossa aula de hoje? Hoje nós estamos na lição 10 falando sobre por trás das máscaras. Vamos orar para que Deus abençoe nossa aula? Senhor Deus, muito obrigado por tua bondade, pelo teu amor, pelas tuas infinitas misericórdias. Te pedimos a tua direção sobre nossa vida, direção sobre essa aula. Que essa aula, Pai, seja apropriada para nos fazer desenvolver na nossa caminhada de fé. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado da tua igreja, do teu povo, Pai. Pai, dirige nossa vida e nos guarda do mal, nos faz abrir o entendimento para que possamos entender a beleza da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bem, gostaria que você abrisse a palavra de Deus. Nós vamos ler já estamos no final do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículos de 13 a 23. Ele tem dois blocos. O primeiro bloco fala sobre as duas estradas, está aqui na tela. Diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aí o segundo bloco fala sobre os falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam, disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, esse meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Resumo da nossa lição é: o cristão precisa estar atento para não ser enganado pelas máscaras. Como nós lemos, lemos dois blocos, as duas estradas e os falsos profetas. Essa semana, a proposta dessa semana é justamente trabalhar as duas estradas, e na semana que vem os falsos profetas. Então, por conta disso, eu gostaria que a gente entendesse alguns pontos que falam sobre a salvação, que o texto bíblico, quando Jesus fala dessa porta estreita, porta larga, caminho, que ele fala chegar até a vida, ele está falando justamente das três etapas da salvação. O quê? 3 etapas de salvação? Existe isso? Sim, existe. E eu gostaria de esclarecer na tarde de hoje essas 3 etapas, porque às vezes a pessoa achando que entra por uma etapa e acha que é o fim em si, mas não é o fim em si, porque o crente, aquele que entra pela porta, aquele que entrega a sua vida a Jesus, aí sim, ele entra pela porta, ele passa pelo caminho e ele chega na vida eterna. Então, a salvação ela se divide em 3 partes, que temos uns termos chamados termos técnicos, e os termos técnicos ela se divide em 3 partes, que eu vou mostrar no quadro. Eu não sei se dá para ver, mas eu espero que sim. Fala sobre as 3 partes da salvação, ou os 3 tempos. O termo mais adequado é os 3 tempos da salvação. Então, o primeiro tempo chama-se justificação, o segundo tempo chama-se santificação, e o terceiro tempo chama-se glorificação. Vamos a cada um deles. O que é justificação? O texto bíblico, lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. O que é ser justificado por Deus? Ser justificado por Deus é ser absolvido de uma condenação.
Vou ser mais claro, mais explícito. Aconteceu um grande julgamento onde Deus era o juiz e nós éramos os réus. Lembra do pecado original, do qual Adão pecou e por conta de Adão toda a raça humana entrou em pecado? Então, desse pecado original, todos nós nascemos pecadores e todos nós estávamos condenados diante de Deus. E não tinha como nós, de alguma forma, fazer alguma coisa para sair dessa condenação. O nosso fim, na nossa morte, era a morte eterna, ou chamado no termo do Novo Testamento, inferno. E aí, o que implicou essa justificação? Implicou que apareceu um personagem chamado Jesus Cristo, que Jesus Cristo interveio entre Deus e nós. Então Deus, ele já tinha nos condenado pelo ato de Adão, estávamos condenados, e de repente Jesus Cristo esteve presente, substituindo a nossa condenação. Então, quando Jesus interveio e se pôs na frente desse julgamento, Deus condenou um justo no lugar do injusto. O injusto éramos nós. E por conta de se aplacar a ira de Deus, que precisava-se sim de uma condenação, precisava-se sim de um veredito, então o veredito de Deus foi condenar Jesus Cristo no nosso lugar. Isso chama-se justificação, que é a primeira parte do que Jesus vai ensinar lá nas duas estradas. A segunda parte é a santificação. O que é a santificação? Santificação é um processo no qual, a partir do novo nascimento, nós vamos tirando as impurezas de nós, andando por caminhos que Jesus nos ensina, por caminhos retos, tirando toda a iniquidade, todo o erro, desviando desses caminhos tortuosos e até o fim ir por esses caminhos retos. E a partir de então, a nossa caminhada chega à terceira parte. A terceira parte, que o termo bíblico, o termo teológico chama glorificação, é que um dia vai haver um julgamento onde nós vamos nos encontrar com Deus. E quando nós nos encontrarmos com Deus, nós vamos receber a recompensa do nosso penoso trabalho, que aí nós vamos ser glorificados, nosso corpo vai ser transformado. Tudo isso eu vou falar já. Então eu vou sair da frente da tela, que alguns me cobraram: Heber, tu fica muito na frente da tela e não dá para a gente ler o que tem no slide. Então eu vou sair da frente da tela e vou ler com vocês. Então, justificação está dizendo libertem da condenação do pecado. E aí isso se trata do passado, se trata daquilo que aconteceu no julgamento de Deus e aconteceu no tribunal de Deus. Segundo é a santificação, que liberta do poder do pecado, que é a nossa caminhada. A justificação nos libera do poder do pecado, que se torna no momento presente, acontece na caminhada cristã. E por fim a glorificação, que é liberta da presença do pecado, que se trata do futuro, acontecerá na volta de Cristo. Fechamos esse entendimento. Depois de entender tudo isso, agora vamos fazer uma releitura do texto bíblico com esses novos termos: justificação, santificação e glorificação. Vamos ver como é que fica? Versículo 13 e versículo 14. Versículo 13: entrai pela porta estreita. Quem é a porta? Jesus Cristo. Larga é a porta. Quem é que faz parte dessa porta larga? Satanás é a condenação. E espaçoso o caminho. O que é espaçoso o caminho? Uma vida de pecado, que conduz para a perdição. O final chega no inferno. E são muitos os que entram por ela. Olha aí o grande problema da humanidade. Versículo 14: porque estreita é a porta, que é a justificação. Jesus é a nossa justificação. Estreita é a porta e apertado o caminho. O que é o caminho? A santificação, que conduz para a vida. O que é a vida? A vida eterna, a glorificação. E são poucos os que entram com ela ou por ela. Entendemos? Vamos trabalhar parte a parte o que significa cada um desses termos. A proposta da aula de hoje
Nós temos 3 pontos essa aula. Hoje eu vou trabalhar o primeiro ponto com três subpontos. Então o primeiro ponto é por onde entrar, andar e chegar. E os subpontos entrar pela porta larga ou estreita. Qual o caminho que nós temos que entrar? Andar pelo caminho espaçoso ou o caminho apertado? O que é mais fácil? O que devemos fazer? E por fim chegar na morte ou na vida. Fizemos uma ilustração aqui, da qual mostra um tapete vermelho, muitas pessoas entrando por esse tapete na porta larga e apenas uma pessoa passando aqui numa agulha, num caminho bem estreito. Vamos ao primeiro item, entrar pela porta larga ou estreita. E aí nós fizemos uma divisão, primeiro porta larga e segundo porta estreita. O que é essa porta larga? Lembra quando eu li lá que eu apontei a porta larga é Satanás? Satanás, ele é o acusador. A Bíblia diz que ele é o acusador. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, a Bíblia diz que ele é sagaz. 3, capítulo 4 diz que ele é mentiroso, que ele enganou Eva, dizendo: é certo que não morrereis no dia que comeres desse fruto. E Eva foi seduzida por essa artimanha mentirosa de Satanás. Então ele também é mentiroso, é o pai da mentira, e ele é o devorador. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8, diz que ele é o devorador, que como leão ele ruge e está ao nosso derredor a ponto de nos devorar. Se dermos uma brecha, um espaço, o inimigo das nossas almas irá acabar conosco. Por isso que nós não devemos dar nenhum espaço, não ceda nem um centímetro, seja como Moisés, nenhuma unha ficará no Egito. E ele também é o ladrão. Lá em João 10 diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele também é tentador. Lembra lá que ele tentou Jesus? Ele também é o tentador das nossas almas, da nossa vida. E ele também se disfarça como anjo de luz. O texto bíblico diz que ele é tão mentiroso e ele chega ao ponto de se disfarçar como um anjo de luz para nos enganar, para nos levar por caminhos tortuosos. E ele também cega o nosso entendimento. Então, esse é Satanás, essa é a representação da porta larga. Muitos entram por ela. O texto bíblico diz que muitos são os que entram pela porta larga, pelo caminho de Satanás. Na verdade, o homem, só dele nascer, a partir do momento que ele nasce, como ele é da herança do pecado original, ele já nasce em pecado. Ele já faz parte desse mundo de pecado. Então ele não precisa fazer absolutamente nada para ele estar na porta larga. É como se ele nascesse já na porta larga. Mas o nosso texto fala também da porta estreita. E quem é essa porta estreita? Jesus afirma que ele é a porta, e se alguém entrar por ela será salvo. João capítulo 10, versículos 7 e 9, 7 diz que Jesus ele é a porta das ovelhas. Quem entrar por essa porta será salvo. Então Jesus, lá em Romanos 5, 1 e 2 diz que justificados por mediante a fé tem paz com Deus. Lá em Romanos está falando sobre a justificação, aquilo que eu falei lá. Então Jesus ele justifica-nos pela sua morte, ele paga a nossa conta. Então nós somos salvos porque Jesus Cristo pagou a nossa conta. E se nós crermos, se nós entendermos isso, se nós entregarmos a vida a Ele, nós entraremos pela porta estreita. Aqui diz, como entrar pela porta estreita? Como entrar por essa porta? Lá em João 3,3 fala que Jesus batendo um papo com Nicodemos, dizendo é necessário nascer de novo, porque o Nicodemos ficou nervoso. Como nascer de novo? Eu posso voltar ao ventre da minha mãe? Disse, não, é nascer de novo, é nascer do Espírito, é ter uma mudança de vida, uma mudança de rota, uma mudança de mente, uma mudança de entendimento.
nascer de novo é importante, porque se nós não nascermos de novo, nós vamos continuar na porta estreita. E quem está na porta estreita e quem chegar no fim da sua história na porta estreita, certamente será condenado no grande julgamento de Deus. Mas nós temos ainda que como entrar nessa porta estreita. Lá em Atos capítulo 2, versículos de 2 a 37, Pedro nos dá uma direção, como entrar nessa porta. Quando ele estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo, e as pessoas com o coração contrito, o texto diz que eles estavam com o coração compungindo, e aí perguntaram: Pedro, o que a gente faz para entrar pela porta? E Pedro diz: arrependei-vos dos vossos pecados e sejam salvos por Deus, sejam batizados em nome de Jesus. Então, para entrar na porta, nós precisamos nos reconhecer pecadores. Pecado de Adão, pecado original, nos torna pecadores. A porta larga nos mostra que somos pecadores. E quando nós temos esse entendimento, porque a maioria das pessoas entendem que não são pecadores, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de errado, então eu não sou pecador. Só que a Bíblia diz que nós nascemos em pecado. O texto bíblico diz: eu nasci em pecado, nós nascemos em pecado. E para acontecer uma mudança dessa forma que nós nascemos, é preciso nos arrepender. Porque às vezes a pessoa diz: arrepender de quê? O que foi que eu fiz para eu me arrepender? Então só se tem a consciência de arrependimento quando o Espírito Santo toca em nós e nos diz: ei, isso não está certo, você precisa de Jesus na sua vida. A partir de Jesus na sua vida, você começa a se reconhecer pecador, e quando você se reconhece pecador, aí sim o que eu faço? Arrependei-vos. Então é necessário se arrepender para entrar pela porta. Mas não é só isso. Diz que quando nós nos arrependemos, lá em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Então, quando nós entramos na porta, existe um carimbaço, da qual Jesus nos carimba, e a partir de então habita em nós o Espírito Santo da promessa. E aí nós somos uma nova criatura com possibilidades de viver uma vida que, ao nascermos, já estamos diante dela. Entretanto, quando Jesus ele veio se apresentar como uma porta estreita, porque é um caminho mais difícil de se passar por ela. Jesus justificou, mas é necessário ter um conhecimento de Deus. Lá em Romanos 5:1, de justificado pois, vamos lá, vamos abrir essa palavra aí, Romanos capítulo 5, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então, Jesus, ele nos justificou. Entretanto, o texto de Romanos está dizendo que é mediante a fé. Deus coloca em nós essa fé. Nós precisamos, para entrar pela porta, nós precisamos ter fé, ter confiança, acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para nos perdoar os nossos pecados, para nos fazer nova criatura. Lembra lá de Nicodemos e Jesus, que Jesus, eu não consigo entender. Jesus disse: olha, é necessário nascer de novo e haver um novo nascimento, uma nova vida. E o Nicodemos disse: mas como? Eu não consigo mais voltar ao ventre da minha mãe. Jesus disse: não é do ventre da mãe, é nascer de novo, é conhecer a Deus, é entregar a sua vida a Deus. Só se entrega a Deus, só entrega a sua vida a Deus quando você acredita nesse Deus, quando você acredita no plano da salvação, quando você acredita que você foi justificado, que você era um pecador, que você não tinha condições de se chegar até Deus, veio no tribunal de Deus, Jesus morreu no seu lugar, e a partir de então, quando você crer nisso, você entra pela porta.
você é uma nova criatura, um novo ser, tem uma perspectiva diferente, tem um olhar diferente, faz parte da entrada do reino, entra-se na porta. O texto bíblico fala sobre muitas possibilidades de andar na porta, entrar pela porta, João 3,3, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para sermos salvos. Lá em Atos 2, 37 e 38, quando Pedro estava pregando para a grande multidão, e de repente o texto diz que o coração deles estava compungido e contrito, e eles disseram: Pedro, o que fazemos? Ele diz: arrependei-vos. Então, para ser justificado, precisa ter fé, e para ter fé tem que acreditar no Filho de Deus, e para acreditar no Filho de Deus, reconhecendo que Ele é Senhor, Ele é Salvador, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Por isso que Pedro diz: arrependei-vos e sereis salvos. E ainda, quando nós nos arrependemos, o texto bíblico lá em Efésios 1:13 diz que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, nós nascemos de novo e nós temos uma marca, nós temos a marca do Espírito Santo de Deus. Tudo tem a ver com a entrada da porta, não é algo simples. É simples de se ler, mas de se explicar e de se entender é um pouco mais complexo, mas tudo acontece ao mesmo tempo. E aí, lá em Efésios 2, 1, 8 e 9, diz que não é pelo mérito do homem. Então a salvação, ela nunca foi e nunca vai ser por mérito de homem algum. Às vezes os homens, algumas religiões e alguns homens entendem que a salvação é por mérito, é por obras, é você fazer alguma coisa para conseguir. Como eu falei no início sobre o grande tribunal de Deus e a justificação nossa, através de culpar Jesus no nosso lugar, nós não tínhamos condições de nos defender para Deus. E por conta disso, como nós não tínhamos condições e Jesus veio nos substituir, é impossível alguém através de obras conseguir a salvação. Eu não consigo a salvação da forma que eu possa fazer alguma coisa, ser muito bom, ser 100% bom, que ninguém consegue, cumprir 100% dos mandamentos, que também ninguém consegue. Então é impossível o homem conseguir a sua salvação através de obras. Por isso que o texto diz, até porque Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí lá diz: pela graça sois salvos e mediante a fé. Lá vem a fé de novo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode chegar na presença de Deus e dizer: olha, eu fui salvo por mérito próprio. Impossível. Não é possível sermos salvos por mérito próprio. Então, a porta que o Senhor Jesus estava falando, que ela é estreita, é Ele mesmo. Ele é a porta. Lá em João 10, 7, 9 diz: eu sou a porta do aprisco. Então Jesus é a grande porta. Jesus é essa porta estreita que os que acreditam por meio da fé recebem a graça de Deus para serem salvos, e aí a partir daí você entra na porta. Só que a salvação, como eu falei lá no início, ela tem 3 momentos, 3 etapas. Então não é só entrar na porta e de repente estar salvo, porque a confirmação de que você entrou na porta, que você faz parte do reino dele, precisa de um segundo momento. E o segundo momento é o caminho. Então diz assim: andar pelo caminho espaçoso ou apertado? Primeiro, caminho espaçoso. Segundo, caminho apertado. Está falando do caminho apertado da santificação. Agora, do caminho espaçoso, está falando de uma outra coisa. Está falando sobre caminho que conduz à morte. Aí você vai lembrar de Sodoma e Gomorra. Mas a grande pergunta é possível o homem chegar até Deus por mérito próprio? Impossível. Tem religiões que ensinam que o homem pode chegar até Deus pelas suas obras, por mérito próprio. Como eu falei no início, nós somos descendentes de Adão, nós somos descendentes do pecado de Adão. A nossa hereditariedade é uma hereditariedade de pecado. Então é impossível alguém
que precisou de Jesus para justificar, fazer algum tipo de obra, alguma boa ação para dizer agora eu consegui minha salvação. Impossível, ninguém consegue a sua salvação. Efésios capítulo 1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então o morto não tem nenhuma ação para se chegar até Deus, porque ele está morto. E lá no próprio texto diz: pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelo amor imerecido que Deus deu para nós. Nós não merecíamos esse amor, porque Ele jogou toda a justiça dele em Jesus Cristo, e por conta disso Ele nos amou, que é justamente essa questão da graça, por meio da graça, através da fé, através de acreditar em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Então nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, considerando que nós nascemos em pecado, pedir perdão de Deus e aí ter uma koinonia, uma mudança de mente, e a partir de então nós entramos pela porta. Mas isso não é o suficiente. Existem 3 tempos da salvação. Então esse é o primeiro tempo. Algumas pessoas, elas se enganam profundamente, achando que eu entreguei minha vida a Cristo, agora eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não, a salvação tem 3 tempos. E no segundo tempo, que é justamente a santificação, que a pessoa, agora eu posso fazer o que eu quero, se não tiver santificação, não tem a segunda parte da salvação, não mostra que você foi salvo. Você não foi salvo, você se enganou, porque a salvação, ela leva a um segundo estágio que nós vamos ver agora. A salvação leva ao estágio do caminho ou da santificação. Mas existem 2 caminhos. O texto fala que existe o caminho espaçoso, mas também existe o caminho apertado. E qual é esse caminho espaçoso? O caminho espaçoso diz que é um caminho que nos conduz para a morte. A nossa caminhada leva a uma destruição, leva a uma morte por nascimento. Salmo 51, 5, eu vou ler rapidamente. Se você quiser abrir a sua Bíblia, abra aí no Salmo 51, versículo 5, é um salmo de Davi. Nós estamos estudando, inclusive nós estudamos essa semana esse salmo. Fala sobre o momento em que Davi teve um grande arrependimento na vida dele. Foi bom, porque foi necessário de reconhecer esse pecador, e ele, através da inspiração do Espírito Santo, de forma brilhante escreveu esse texto. E eu gostaria de compartilhar com ele que ele é um servo de Deus, mas ele se reconhecia pecador e ele sabia a sua história. Lá diz assim, 51:5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Na caminhada da vida espaçosa, a caminhada larga, nós somos pecadores, nós nascemos em pecado. Não precisa fazer muita coisa não, na verdade não precisa fazer absolutamente nada. Isaías capítulo 6, versículo 5 fala que quando Deus apareceu para Isaías, Isaías diz: estou perdido porque os meus lábios são impuros, eu habito no meio de pessoas que têm também lábios impuros, eu vou ser destruído porque eu vi o Rei da Glória. Então tanto um como o outro reconheceu quem ele era na caminhada. Reconhecer-se quem é na caminhada ajuda muito a entender quem você é e o processo para onde você vai. Então no caminho espaçoso todos nós nascemos nessa situação. Nós nascemos na caminhada. A gente lembra Sodoma e Gomorra, que quando Ló ele olhou para a campina e viu nas campinas lá 2 cidades, Sodoma e Gomorra, que a Bíblia fala que eram cidades em que os seus pecados chegaram até Deus, ao ponto de Deus descer para constatar se de fato a caminhada deles era dessa forma. E Deus não foi surpreendido, mas é um termo, é como se fosse uma surpresa. Eles fizeram muito pior do que estava chegando lá na presença de Deus, que eles queriam estuprar os anjos, eles viviam, por isso que o termo chama sodomia, a questão da sexualidade muito aflorada, homem com homem, mulher com mulher. Então eles queriam utilizar esse ato contra os anjos, e o texto bíblico diz que Deus teve que destruir aquelas 2 cidades porque o pecado delas superabundou
toda forma de pecado. Então o caminho do mal, o caminho do erro, ele sempre leva para isso, ele sempre leva para a destruição, ele sempre leva para Sodoma, ele sempre leva para Gomorra, mas ele leva para um outro lugar também. Ele leva para Babel, ele leva para os rebeldes. Depois do dilúvio, Deus disse para Noé e seus filhos, disse: olha, crescer e multiplicar. E assim como disse lá no início para Adão crescer e multiplicar, ele está dizendo para Noé também crescer e multiplicar. E o que eles fizeram de rebeldia contra Deus? A caminhada de pecado leva a rebeldia contra Deus. Vamos construir uma cidade, vamos construir um grande prédio chamado Babel. E aí esse prédio, essa construção, Deus desceu para ver o que estavam fazendo. E eles vão tornar o nosso nome célebre, vamos viver aqui nesse lugar. Isso era rebeldia contra Deus, porque Deus disse para vocês se espalharem, para vocês se tornarem cidades, porque eu não vou mais destruir o mundo através da enchente de águas. E eles não, se Deus destruir, a gente tem como fugir de Deus, porque nós vamos construir uma grande torre que a água não vai. Então a corrupção era tão grande daqueles homens rebeldes que Deus teve que destruir. Na verdade, ele confundia a língua ali daquele povo que estava ali, para que eles pudessem se espalhar e cumprir o caminho que Deus tinha traçado. Então tudo isso leva-nos a esse caminho espaçoso, esse caminho que busca, que está atrás do pecado, que tem prazer no pecado. Parece que chega a ser comum, faz parte da pessoa isso, e de fato quem não conhece a Cristo, isso é comum, não se tem ideia de que se está pecando contra Deus, se não está, simplesmente vive a vida como lá o pagodeiro, né? Que leva a vida do jeito que a vida quer, as coisas acontecem naturalmente. E aí nós temos aqui um outro texto sobre a rebelião. Lembra da rebelião de Corá e Abirão, que eles se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão, dizendo: vocês não podem, somente a família de vocês vai exercer liderança no sacerdócio, liderança sacerdotal, uma liderança religiosa, que nós não aceitamos. E aí eles se rebelaram contra Deus e Deus destruiu a eles. Então tudo isso mostra que faz parte da vida, né? Faz parte dessa caminhada de caminho espaçoso. Mas eu gostaria de ler um texto dentre esses aqui, Gálatas 5,19. É um texto muito conhecido nosso, que fala sobre as obras da carne. Eu acho que talvez resuma a leitura desse texto tudo que eu falei sobre quem nós somos sem Deus, como estamos no caminho largo, no caminho espaçoso. Gálatas 5,19 diz assim o texto: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, 21 invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então isso é o caminho espaçoso. O caminho espaçoso não precisa fazer absolutamente nada. A vida de pecado, a caminhada de pecado, a caminhada sem Deus, a caminhada de maldade, de tudo que se levanta e se rebela contra Deus, é inerente à pessoa, faz parte da pessoa. Essa é a caminhada sem Deus, uma caminhada de destruição, uma caminhada sem propósito. Mas Deus ensina que aquele que foi salvo, ele tem uma perspectiva diferente, porque a partir do Espírito Santo, que foi selado na vida dele, ele tem o início de um processo que nós chamamos de santificação. E o santificação, ele fala muito sobre esse caminho, sobre essa caminhada. Nós temos alguns textos sobre caminhada, o caminho que leva à vida. Então, a segunda parte da salvação, que se confirma de fato se você foi salvo, é a santificação, que é essa caminhada, esse processo que você vai caminhando.
Então, nós temos vários textos bíblicos falando do caminho, né? Nós aprendemos sobre os perseguidos pelo caminho, pessoas que falaram mal do caminho, servindo o caminho, caminhando com Cristo. Então, vários textos bíblicos vão falando sobre essa caminhada, sobre essa caminhada que Deus traçou, que no início da igreja os crentes, eles eram chamados de os que seguem o caminho. Quando Paulo estava pregando lá, ele estava lá para o rei, ele estava dizendo, quando eu estava seguindo o caminho. Então ele sempre existia o termo, né? Não eram crentes, depois colocaram crentes ou cristãos, mas era os do caminho, os que seguiam o caminho. Então esse caminho, o que é esse caminho? Esse caminho é um caminho de santificação, é de tirar impurezas de dentro de si, para então viver uma vida plena, uma vida cristã, uma vida de temor a Deus, uma vida de obediência. E eu gostaria de ler um desses textos, 1 Coríntios, vamos ver aqui, não, vamos para o Gálatas 5, já estou com o texto aberto, Gálatas 5, 22 e 24, que fala sobre como é que as pessoas se utilizam dessa caminhada, porque tem o Espírito de Deus, e com o Espírito de Deus a gente consegue viver no caminho de santificação, no caminho de santidade. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, diz assim o nosso texto: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito de Deus, ou no Espírito. Então, a caminhada de santificação, vamos trocar em miúdos. O que é santificação? Santificação, depois que o Espírito Santo habita em nós, nós temos a capacidade de escolher em fazer as coisas corretas. Quando nós temos comunhão com Deus, quando nós estamos próximos de Deus, quando nós lemos a nossa Bíblia, quando nós oramos, quando nós vivemos uma vida de santificação, as coisas que faziam parte da nossa velha natureza, elas deixam de fazer sentido, não tem mais prazer em algumas coisas que no passado não existiam muitos prazer. Por exemplo, nós temos vários exemplos de pessoas que amavam dançar boi, e aquilo fazia parte, era inerente, fazia parte da vida dele, não sentia que isso era um erro, que isso era um pecado. E de repente, quando conseguiram entender o que eles estavam fazendo, a caminhada que eles estavam tendo, e tiveram um novo nascimento, aí eles tiraram isso da presença dele, não tinha mais prazer isso, o prazer deles já era outro. Então isso é santificação, tirar as coisas que antigamente davam prazer, que eram contra Deus, para colocar agora coisas que dão prazer, que Deus ama e que Deus aceita. Isso é santificação. Isso é um processo. Todos os dias a gente vai tirando coisas ruins da nossa vida. Nós, como habitamos com esse corpo de pecado, com erro, com situações em que, e por fim, criados para boas obras. Aí eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Efésios, porque nós não somos salvos por meio de obras, mas depois de sermos salvos, nós somos salvos para boas obras. Há uma diferença aí. Eu gostaria que você abrisse lá em Efésios no capítulo 2, Efésios 2:10, diz assim o texto: pois somos feitura. Eu vou começar do 8, 9 e o 10, mas a minha ênfase é no 10. Aí diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí o texto que eu queria: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso é santificação, mas eu vou já explicar. E lá em Tiago, no capítulo 2, nos versículos de 14 a 26, diz assim: a fé sem obras é morta. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo?
Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós vos disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dá o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então a ideia da santificação é que a partir do momento em que nós traçamos o caminho da santificação, é impossível não termos boas obras. Boas obras, mais uma vez eu repito, boas obras você não consegue através de boas obras conseguir a sua salvação. Mas uma vez salvo, uma vez que você passou pela porta, que você entra num caminho da santificação, é natural as boas obras. Lutero, quando leu esse texto de Tiago, ele não conseguia entender, porque ele entendia que a salvação é mediante a fé. Então, quando o Tiago começou a falar, mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras, ele entendia que Tiago estava equivocado, mas não. O Tiago estava fazendo uma complementação. Uma vez que nós somos salvos pela graça mediante a fé, é natural que as boas obras venham a aparecer. E as boas obras mostram que nós nascemos de novo, porque nós temos uma visão diferente, uma perspectiva diferente, uma caminhada diferente. Essa caminhada é olhar para as pessoas, olhar para as situações e agir de forma santificada em benefício das pessoas que dependem ou que precisam de ajuda de cada um de nós. Isto mostra o caminho da santificação. E por fim, chegar na morte ou na vida. Então, na morte, nós dividimos em duas partes também: chegar na morte ou chegar na vida. A morte é a condenação. Vocês lembram lá de Mateus capítulo 25, de 41 a 46, o que diz lá? Quando Jesus, ele falando da segunda vinda dele, ele fala, que separou os cordeiros dos cabritos. E aí ele diz que os cabritos, que são os que não serviram a Deus, que não caminharam em santificação, eles são condenados, eles vão para o inferno, e está dizendo que lá haverá choro e ranger de dente. E eu gostaria que você abrisse lá em Apocalipse, para a gente fechar essa ideia da condenação. Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15, Apocalipse 20, que fala sobre o destino final da caminhada, da falta de fé, da falta de temor a Deus, da falta de confiança. Então, em tudo isso tem um fim, e o fim dos que passaram pela porta larga, pelo caminho estreito, é o que diz aqui na palavra de Deus, Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15, diz assim o texto. Tem um título aí negrito, diz o juízo de Deus. O texto diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos mortos que nele estavam, a morte, o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, é chegado um fim. Quando Jesus ele apresenta, como eu falei, é muito complexo. É muito profundo o que Jesus estava ensinando num pequeno texto. Quando a gente passa o olho, a gente não tem o entendimento da profundidade daquilo que Jesus estava falando. Ele estava falando que seguir uma vida de pecado, seguir uma vida sem arrependimento, vai chegar no fim. E esse fim é um julgamento. E o julgamento é quem não pediu perdão de Deus, quem não se arrependeu dos seus pecados, quem não teve fé, quem não foi agraciado pela graça de Deus, quem não teve uma vida de santidade, buscando a santificação, o fim é o inferno. E assim,
é muito triste, porque o texto bíblico diz que são muitos os que vão entrar ali. Muitas pessoas não vão reconhecer a Deus. Então Satanás, o inferno, os anjos caídos, todos eles vão ser lançados lá no fogo, no inferno de fogo e de enxofre. Então ali é a segunda morte, só que ali é eterno. A segunda morte, às vezes a gente tem ideia, existem religiões que ensinam que depois da segunda morte acaba-se tudo. Na verdade, nós nascemos para ser eternos. Então a segunda morte, a separação de Deus, a entrada no inferno, ela nunca vai ter fim. Então eternamente os que não temem a Deus vão estar ali. É algo muito assustador, muito triste, muito medonho saber disso. E assim eu fico muito constrangido, porque a gente começa a pensar em algumas coisas, família, pessoas que ainda não conhecem a Deus, pessoas que estão em estado de morte, pessoas que já morreram. Então, infelizmente, quem não se entregou a Cristo como seu único e suficiente Salvador vai ter um fim como esse. Por isso que é necessário a gente ensinar sobre a vida e a vida eterna, ensinar sobre Jesus. Nós, como crentes, nós temos uma grande responsabilidade, e é por isso que Jesus disse que a chegada, que o alvo, ele tem um fim, e é um fim glorioso. Por isso que nós chamamos de glorificação do ser humano. E a glorificação, isto é, o prêmio da vocação. Então existe um prêmio, nós temos uma redenção. Aqui fala prêmio da vocação, lá em Filipenses capítulo 3 está falando a carreira proposta, lá em Hebreus 12, 1 e 2, está falando a redenção do corpo, Romanos 8, 23, a transformação do corpo, em Coríntios 15, 50 e 54, esse eu quero ler, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 54, que o nosso corpo ele vai ser transformado, nós vamos ser glorificados também no nosso corpo. 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia ela fala, ela é completa, ela fala do destino de todo homem, tanto os que acreditam em Deus, os que são salvos, que foram redimidos, como os caídos, os que não se arrependeram, os que não buscaram a Deus, que achavam que eles poderiam viver a vida de qualquer jeito, mas a vida ela não pode ser vivida de qualquer jeito. Então o texto diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 50 a 54, diz assim, 50 a 54, só confirmando aqui. Isso, 50 a 54, diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Isso quer dizer que sim, que nós não podemos chegar ao céu com esse corpo físico, com essa carne, porque o céu não permite a corrupção chegar lá. E porque ela não permite, o texto vai nos ensinando que eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que o Paulo estava dizendo aqui? Que algumas pessoas na segunda vinda de Cristo vão estar vivas. Então nem todos os que fazem parte do planeta dela vão estar dormindo, vão estar mortos, porque as pessoas vão estar vivas, e outros vão estar porque chegou o dia deles. Mas aí ele continua: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aqueles que morreram, que já estão lá no primeiro céu, eles vão ser ressuscitados, e o corpo dele vai se levantar num corpo glorioso, num corpo incorruptível. Não é mais esse corpo nosso de carne, de sangue, de pecado, mas um corpo transformado, um corpo totalmente novo. Nós ganharemos um novo corpo, e esse corpo vai ser incorruptível para os que estão mortos, mas para os que estão vivos vão ser transformados. Então nem os que morreram e nem os que estão vivos vão continuar no mesmo corpo de pecado, mas vai ser transformado. E aí o apóstolo Paulo continua: porque
é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então nós teremos um corpo glorificado. Na vinda de Cristo, quando chegar a terceira etapa da salvação, primeira, novo nascimento, segunda, santificação e a terceira, glorificação. Então nós seremos glorificados. E eu queria fechar essa aula lendo um texto do apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, no final da sua jornada, 2 Timóteo capítulo 4, abra lá, para a gente entender essa questão do corpo glorificado, da promessa, do galardão, do que Deus trouxe para nós, essa glorificação. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha o que o apóstolo Paulo diz, capítulo 4, versículo, começando aqui no 6. Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então chegou o tempo da morte dele. Olha a consciência dele. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Santificação. Primeiro ele foi salvo, depois ele viveu em santificação. Aí depois, já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vinda. Nós temos aqui, eu queria mostrar, não sei se vocês conseguem ver, aqui é uma simbologia, que não é querendo mostrar que existe uma imagem, mas é uma simbologia didática para a gente aprender. Aqui é Jesus Cristo como Rei e Salvador, e aqui são os crentes, aqueles que entraram pela porta, viveram em santificação. Chegou o momento da glorificação, e o momento da glorificação é a coroa da justiça. Então todos os salvos, todos os que temem a Deus, eles vão receber a coroa da justiça, o seu galardão, pelo trabalho que tiveram na caminhada cristã. Então é uma história linda aquilo que Jesus fala nas duas estradas. As duas estradas, os dois caminhos que ele apresenta na palavra dele, é algo fenomenal, aparentemente simples, mas quando se aplica a entender isso aqui, o que eu falei só é a ponta do iceberg. Mas doutrinariamente tem muito assunto, tem muitas informações que são preciosas para nós. Então eu gostaria de, nesse final, reler o texto, para que você ver se a gente consegue trazer para a nossa memória, para a nossa mente, para a gente aprender esse processo da salvação dividido em três partes, mostrando as duas estradas do texto do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Vou ler novamente com vocês. Entrai pela porta estreita, Jesus Cristo. Larga é a porta, Satanás, e a condenação. Espaçoso o caminho, uma vida de pecado, que conduz para a perdição, que conduz para o inferno. E são muitos os que por ele entram. Aí depois Jesus ele acrescenta: porque estreita é a porta, a justificação. Nós somos salvos pela graça de Deus, no qual Jesus nos justificou. E apertado o caminho de santificação, de limpeza das nossas iniquidades, de busca de comunhão, de temor, de caminhar em fidelidade e amor a Deus, sendo servo de justiça, que conduz para a vida, para a glorificação, para receber a coroa, o prêmio da nossa caminhada, a coroa de justiça. E são poucos os que acertam com ela, são poucos os que são salvos. Então, a profundidade do que Jesus nos ensina
ela é extraordinária. E eu gostaria que a gente absorvesse isso. É um assunto pequeno, mas um assunto profundo. E existe muita profundidade quando começamos a meditar sobre a lei do Senhor, sobre o que o Senhor nos ensina. Então devemos ser gratos por sermos justificados por Deus, e nós precisamos, a partir de então, fazer boas obras, fazer ações que fazem parte da nossa vida, e no final nós estaremos no novo céu, na nova terra. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por Tua palavra, obrigado pelo Teu amor infinito. Te peço, Deus, que o Senhor nos conduza diante de Ti com temor e fidelidade, nos ensina a aplicar esse ensinamento, Deus. Às vezes é difícil a doutrina bíblica, mas que o Senhor simplifique para nós, como o Senhor sempre simplificou, e que possamos entender, aplicar, Te amar, confiar em Ti, depender de Ti, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é Deus acima de todas as coisas, Pai. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Um aviso final sobre o exercício. Eu senti que o número de pessoas diminuiu fazendo os exercícios. Hoje eu estou gravando, hoje é sexta-feira, 16h30, e tem apenas 8 pessoas que responderam o exercício. Então, eu gostaria que vocês respondessem de coração, que de fato houvesse um compromisso, né, da parte de vocês. Existe um compromisso aqui da parte do professor, na qual existe toda uma preparação de uma aula que não é muito fácil. Existe uma preparação de uma filmagem, que aqui a câmera parou 4 vezes, nós tivemos dificuldade, vai ter que ser editado. Então existe todo um contexto por trás da parte da igreja, da parte da escola bíblica, que temos a responsabilidade de levar até você um ensino de qualidade, tentando dar qualidade, tentando estudar, se aplicar. E o mínimo que nós queremos é que a gente tenha uma devolutiva, e a devolutiva é um exercício que apenas 5 ou 6 minutos você consegue responder. Então eu gostaria da gente firmar esse compromisso, né? Já que nós somos salvos, já que estamos em santificação, vamos trabalhar nessa santificação para chegar à glorificação, tá bom? Que Deus os abençoe, os guarde, os livre do mal, e que a sua vida cristã seja repleta de bênçãos, de alegria, de vitórias. Amém? Fechou. Obrigado.